Você sabia que existe um lugar no planeta onde, se você jogar água fervendo no ar, ela congela antes mesmo de tocar o chão? Um lugar onde carros precisam ficar ligados por horas porque se o motor desligar, ele pode simplesmente congelar. E onde respirar profundamente durante o inverno pode causar dor nos pulmões. Parece impossível, mas esse lugar existe. Ele se chama Sibéria, uma região gigantesca coberta por neve durante grande parte do ano e conhecida por ser um dos ambientes mais extremos do planeta. Mesmo assim, milhões de pessoas vivem ali todos os dias. Trabalham, estudam, criam famílias e seguem suas rotinas normalmente. Mas a pergunta é inevitável. Como alguém consegue viver em um lugar assim? A Sibéria é tão grande que ocupa quase um terço de todo o território da Rússia. Ela se estende desde as montanhas dos Montes Urais até o distante Oceano Pacífico, atravessando milhares de quilômetros de florestas densas, rios congelados e paisagens que parecem não ter fim. Apesar desse tamanho gigantesco, a população da região é relativamente pequena. Em muitas áreas é possível viajar por centenas de quilômetros sem encontrar uma única cidade. A natureza domina praticamente tudo ao redor. Mas o que realmente torna a Sibéria famosa é o frio. O inverno nessa região não é apenas intenso, é cruel. Em algumas cidades as temperaturas podem cair para menos 50 graus Celsius. Um dos lugares mais frios já habitados pelo ser humano é a pequena vila de Oymyakon. Ali, os termômetros já registraram temperaturas próximas de menos 60 graus. Para se ter uma ideia do que isso significa, ao sair de casa as pessoas precisam cobrir praticamente todo o corpo. Apenas uma pequena parte do rosto fica exposta, e mesmo assim por pouco tempo. Celulares podem parar de funcionar em minutos por causa do frio extremo. Baterias descarregam rapidamente, e até objetos simples podem congelar ao toque. Carros também enfrentam dificuldades. Durante o inverno mais rigoroso, muitos motoristas preferem deixar o veículo ligado por horas seguidas, porque se o motor congelar, ligá-lo novamente pode se tornar quase impossível. Mas mesmo diante dessas condições extremas, as cidades continuam funcionando. As casas na Sibéria são construídas de forma diferente para enfrentar o frio intenso. Grande parte delas fica elevada do chão por causa de um fenômeno chamado permafrost. O permafrost é um tipo de solo que permanece congelado durante o ano inteiro. Se uma construção for feita diretamente sobre ele, o calor da casa pode derreter o gelo no subsolo, causando instabilidade na estrutura. Por isso, muitos prédios são construídos sobre pilares, permitindo que o ar circule por baixo e mantenha o solo congelado e estável. A rotina das pessoas também precisa se adaptar ao frio. Roupas extremamente grossas, feitas com materiais térmicos e peles, são usadas diariamente. É comum vestir várias camadas antes de sair de casa. A alimentação também ajuda a enfrentar o clima. Sopas, carnes e peixes fazem parte da dieta tradicional da região. Um dos pratos mais curiosos da cultura local é o stroganina. Ele consiste em peixe congelado naturalmente pelo frio da região, cortado em fatias finas e consumido quase como um sashimi congelado. Enquanto os humanos precisam de toda essa preparação para sobreviver ao frio extremo, alguns animais parecem ter sido feitos exatamente para esse ambiente. Um dos exemplos mais impressionantes é o tigre siberiano, o maior felino do planeta. Ele vive nas florestas geladas da região e possui uma pelagem espessa que o protege das temperaturas congelantes. Além dele, renas, lobos e ursos também habitam essas terras geladas, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação. Mas talvez um dos maiores desafios de viver na Sibéria não seja apenas o frio, é o isolamento. Muitas cidades ficam extremamente distantes umas das outras. Em algumas regiões, durante o inverno, as estradas desaparecem completamente sob camadas espessas de neve. Isso faz com que algumas comunidades fiquem praticamente isoladas por longos períodos. Em certos lugares, aviões pequenos são o único meio de transporte possível. Mesmo assim, a Sibéria também guarda paisagens de uma beleza impressionante. Um dos lugares mais extraordinários da região é o Lago Baikal, considerado o lago mais profundo do planeta. Durante o inverno, sua superfície congela formando uma camada de gelo extremamente transparente. Em alguns pontos, é possível enxergar vários metros abaixo do gelo, criando a sensação de caminhar sobre um enorme pedaço de vidro. A vida na Sibéria definitivamente não é fácil. O frio extremo, as grandes distâncias e o isolamento tornam essa região um dos lugares mais desafiadores do mundo para se viver. Mesmo assim, milhões de pessoas continuam chamando esse lugar de lar. Elas trabalham, constroem cidades, criam famílias e seguem suas vidas normalmente, em um ambiente que para muitos de nós pareceria simplesmente impossível. Talvez isso nos mostre algo impressionante sobre o ser humano. Nossa capacidade de adaptação pode ser muito maior do que imaginamos.
Outro detalhe curioso é que muitos mercados da região utilizam o próprio clima como freezer natural. Peixes e carnes podem ficar congelados do lado de fora das lojas sem necessidade de refrigeração artificial. O frio intenso faz com que tudo permaneça congelado naturalmente durante meses. Em algumas cidades da Sibéria, os moradores também enfrentam um fenômeno conhecido como noite polar. Durante parte do inverno, o sol quase não aparece no horizonte. Emalgansdeash. A luz do dia dura apenas algumas horas. Esse longo período de escuridão pode afetar o humor das pessoas e até causar problemas relacionados à falta de luz solar, mas o verão traz uma mudança impressionante. Quando a neve começa a derreter, as temperaturas podem subir rapidamente, chegando a mais de 20 graus em algumas regiões. E o mais curioso, durante certas épocas do verão, o sol praticamente não se põe. Esse fenômeno é conhecido como sol da meia-noite, quando o céu permanece claro mesmo durante a madrugada. Isso acontece porque a região está muito próxima do Círculo Polar Ártico. Outro lugar que impressiona nessa região é a cidade de Jakutsk, considerada uma das cidades grandes mais frias do planeta. No inverno, as temperaturas podem cair para menos 40 graus com frequência. Mesmo assim, a cidade possui mais de 300 mil habitantes. Ali existem universidades, restaurantes, shoppings e toda uma vida urbana funcionando normalmente, mesmo sob um frio que muitos de nós jamais experimentaríamos. Mas a Sibéria também guarda segredos fascinantes enterrados sob o gelo. Por causa do permafrost, muitos restos de animais pré-históricos foram preservados ao longo de milhares de anos. Entre eles estão os famosos mamute lanoso, criaturas gigantes que viveram durante a Era do Gelo. Em alguns casos, cientistas encontraram mamutes praticamente intactos, com pele, pelos e até tecidos preservados pelo frio extremo. Essas descobertas ajudam pesquisadores a entender melhor como era a vida no planeta durante milhares de anos atrás. Mas talvez uma das histórias mais misteriosas envolvendo a Sibéria tenha acontecido em 1908. Naquele ano, uma explosão gigantesca sacudiu uma área remota da região, derrubando milhões de árvores em segundos. Esse evento ficou conhecido como Evento de Tunguska. Até hoje, cientistas acreditam que a explosão tenha sido causada por um meteorito ou fragmento de cometa que explodiu na atmosfera antes de atingir o solo. A força da explosão foi tão grande que liberou uma energia comparável a milhares de bombas. E mesmo mais de um século depois, o evento ainda intriga pesquisadores do mundo inteiro. Apesar de todas essas condições extremas, muitas pessoas continuam escolhendo viver na Sibéria. Alguns trabalham na mineração, outros na exploração de gás e petróleo, e muitos simplesmente nasceram ali e nunca quiseram sair. Para quem cresce nesse ambiente, o frio deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas parte da vida. No fim das contas, a Sibéria é um lugar cheio de contrastes. Ao mesmo tempo em que pode ser um dos ambientes mais hostis da Terra, também guarda paisagens impressionantes, histórias fascinantes e uma cultura única. Um território gigantesco onde a natureza ainda domina quase tudo ao redor. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão misterioso e tão fascinante para o resto do mundo. E mesmo com temperaturas extremamente baixas, a vida na Sibéria continua seguindo seu ritmo. E agora fica a pergunta: você teria coragem de viver em um lugar assim? Se você gosta de descobrir curiosidades incríveis sobre o nosso planeta, não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.